Vamos lembrar então para você neste comecinho de quarta-feira que outubro, mês que começa hoje, é o mês mundial, viu, ouvinte, de conscientização sobre o câncer de mama, uma campanha que busca salvar vidas, não é? E reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dessa doença. No Brasil, o câncer de mama é mais comum entre as mulheres, responsável por cerca de 30% de todos os casos registrados a cada ano. Esses são dados do INCA, o Instituto Nacional de Câncer. E é por conta de toda essa importância que agora a gente tem entrevista para você. Jornal Nova Brasil. Brasília. Entrevista. Vamos conversar ao vivo, então, aqui no nosso jornal com a doutora Gabriele Scatolin, ela que é médica oncologista. Doutora Gabriele, bom dia para a senhora, bem-vinda. Bom dia, é um prazer conversar com vocês hoje. O prazer é todo nosso. Doutora, a gente sempre gosta de destacar aqui esses meses, não, essas campanhas que nos lembram mês a mês da importância dos cuidados com a nossa saúde. A gente sabe que o câncer de mama é uma doença que, se for descoberta precocemente, tem muitas chances de cura, não é? Ao passo que pode ser muito nociva se ela for descoberta já num estágio avançado, mas que é uma doença que acaba, de fato, acometendo muitas mulheres, né? Então, quero te ouvir sobre a importância desse diagnóstico precoce e sobre os meios que a gente tem hoje, enquanto mulheres, para chegar a esse diagnóstico. Exatamente, o mês de outubro é um mês importante por causa disso. O câncer de mama ele é o mais prevalente entre as mulheres. Se estima que 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama, é um número bem alto, são 70 mil novos casos, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, por ano no Brasil. E o câncer de mama ele é um câncer silencioso na grande maioria das vezes. Então, o objetivo do Outubro Rosa é lembrar a todas as mulheres de fazer a mamografia, que hoje ela está preconizada a partir dos 40 anos de idade. A mamografia ela é capaz de identificar lesões muito iniciais, antes mesmo que essas lesões se tornem lesões invasoras e possam fazer metástases, tornando o câncer muito mais difícil de tratar. Então, o objetivo principal do Outubro Rosa é falar sobre o diagnóstico precoce, sobre a importância da mamografia. Quando a gente fala em prevenção de câncer de mama, os cânceres de mama eles não são preveníveis exatamente com os exames. Os exames eles são para diagnóstico precoce, mas a gente consegue sim reduzir a incidência de câncer reduzindo fatores de risco relacionados a condições e hábitos de vida, como por exemplo sedentarismo, obesidade, que é um fator que está sendo cada vez mais associado à incidência de câncer de mama, consumo de álcool, o hábito de fumar, né? Essas são condições e hábitos de vida muito correlacionados com todos os cânceres, inclusive com câncer de mama. Doutora, é uma alegria falar contigo. A mamografia muitas vezes é pedida naqueles exames anuais de muitas empresas, não é? Eu não tenho meu lugar de fala, né, Ariane Bittencourt, para falar de mamografia, mas eu sei que é um exame chatinho, né, que dá uma incomodada, né? Minha esposa comenta bastante. Agora, todo mundo sabe que precisa fazer, mas precisa muitas vezes ser lembrado de que é preciso fazer, doutora. Qual é a recomendação para a nossa audiência feminina, que é gigante aqui em Brasília, para as mulheres que estão ouvindo agora o nosso jornal, que se esqueceram, que sabem que tem que fazer, mas faz tempo que não faz a mamografia? Qual é a orientação de periodicidade, por gentileza? Então, a recomendação para toda a população é que seja feita a partir dos 40 anos de idade anualmente. Para quem tem algum fator de risco identificado, alguma mutação genética, às vezes esse rastreamento tem que ser mais individualizado e eventualmente pode até começar antes. Um alerta que a gente dá para todas as mulheres é não confiem só no exame físico, tá? Aquela questão de palpar a mama todo mês e etc, depois do ciclo menstrual, ela é importante, mas ela não é o suficiente. Porque para ser palpável, uma lesão ela tem que ser um pouco maior, na maioria das vezes maior até do que 2 centímetros, que já é considerado um tamanho grande, né, entre aspas, aqui para um câncer de mama. Então, só o exame físico normal, que é feito mensalmente, não é o suficiente. As mulheres precisam fazer mamografia anualmente a partir dos 40 anos. E esse ano a gente teve um avanço importante. Essa recomendação no SUS ela era a partir dos 50 anos de idade, e esse ano
ano já foi aprovada a recomendação a partir dos 40 anos de idade também para as mulheres do sistema público, que é um ganho muito grande em relação ao rastreamento de lesões invasoras aí do câncer de mama. Então, a mamografia a partir dos 40 anos de idade, anualmente. Sem dúvidas, um avanço que a gente tem que comemorar muito. A gente que conhece, não é, pessoas que estão em tratamento ou que fizeram tratamento recente de câncer de mama, sempre ouve a importância, eu mesma ouvi a importância de se ter na rede pública a mamografia disponível, pelo menos a partir dos 40 anos, né? Porque muita gente não tem dinheiro para pagar, não tem plano de saúde e aí não conseguia, e muitas vezes quando conseguia um exame já estava ali com o estágio da doença muito avançado e tinha poucos meios, né? E ainda acontece com muita gente, infelizmente, de conseguir caminhar para a cura. Agora, doutora, queria entender com a senhora as diferenças, por exemplo, entre a mamografia e a ecografia de mamas, né, da efetividade de cada um desses exames e também entender quais seriam aquelas alterações. A senhora explicou que no caso de alterações diagnosticadas ali no autoexame, muitas vezes elas já indicam um estágio mais avançado da doença, mas quais seriam algumas alterações que alguém, né, alguma mulher poderia observar que chamam a atenção para talvez algo que indique preocupação? Então, é importante a gente salientar que mamografia e ultrassom são exames que a ecografia, eles são exames que se complementam, mas não se substituem, né? A mamografia, ela vê alterações relacionadas a microcalcificações. A mamografia é um exame de raio-x da mama, então ela vê microcalcificações, e essas microcalcificações podem indicar lesões que a gente chama de in situ, que são lesões pré-invasoras. O ultrassom, ele não tem a capacidade de ver com clareza essas microcalcificações, ele identifica mais nódulos e cistos, tá? Que são lesões diferentes ali, que também podem estar correlacionadas, principalmente os nódulos, aos cânceres de mama. Se a gente tiver a oportunidade de associar os dois métodos, mamografia com ultrassom, a gente tem ainda mais capacidade de identificar lesões mamárias. Ela aumenta a sensibilidade ali da identificação de lesões mamárias nessa associação de mamografia com ultrassom em até 30%. Tá? Sobre o exame físico, existem alterações que as mulheres precisam conhecer. O que a gente fala sobre o exame físico é que faça o exame físico, faça o autoexame para conhecer a própria mama, porque quando ela tiver alterações, essa mulher ela vai ter a capacidade de saber que não era assim e que aquilo ali está alterado e procurar ajuda. Então, palpar nódulos, observar se a mama está tendo alteração, por exemplo, na característica da pele, aquela pele infiltrada, como se fosse uma pele de casca de laranja. Ou então uma dor muito importante na mama, embora a maioria dos nódulos iniciais não doam, mas às vezes pode acontecer, né, de ter alguma dor na mama. Essas são as principais saídas de secreção pelo mamilo, secreção como se fosse uma secreção aquosa, ou às vezes até uma secreção sanguinolenta. Essas são alterações que precisam ser investigadas, né, precisam ser levadas em consideração e investigadas. E é essa a recomendação que a gente dá. Muito bem. 7h40, a gente conversou ao vivo com a doutora Gabriele Scatolin, médica oncologista, gentilmente atendeu o nosso convite nesta manhã. Doutora, muito obrigada pelas orientações, pelos esclarecimentos neste primeiro dia de Outubro Rosa. Um bom trabalho para a senhora e volte sempre aqui à Nova Brasil. Muito obrigada, foi um prazer conversar com vocês. Um bom dia.